O Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo. Ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né? Bora lá, fiel! Sejam todos bem-vindos ao canal Nação Alvinegra. É hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre a atuação do Wesley. Não foi muito protagonista, mas jogou muito bem aí, deu passe pro gol aí, Breno Bidon. Também tem a atuação do Breno Bidon. O que você achou aí? Tá tendo mais sequência aí nos jogos. E eu vou falar pra você, esse menino promete, hein? Joga muito bem, tem noção de jogo, muito bacana aí ver ele atuando no jogo de ontem, hein? E uma opinião que eu queria de vocês aqui é se o Garro fez muita falta ontem. Para mim, o meio de campo ficou um pouco perdido sem o Garro. O Garro tem jogado bem, tá? Não tá sendo aquele destaque, mas na minha humilde opinião, ele fez falta sim. E eu queria saber a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários. E claro, o grande nome da partida, na minha opinião, Carlos Miguel. O que vocês acharam aí da atuação dele ontem? Para mim foi monstruoso demais. Salvou o time do Corinthians ontem com 2 ou 3 defesas assim decisivas. Ele é muito rápido, tem um reflexo muito bom e ele é ágil, além de ser grandão, né? Muito ágil. E aí, o que você achou também da atuação do Kaká, que marcou mais um gol aí? Kaká que é zagueiro. Eu acho que ele pode estar se firmando aí no time do Corinthians. Mas coloca aqui nos comentários que eu quero saber aí. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui para vocês a explicação completa, a explanação aqui do jornalista Chico Garcia e todos os créditos aí a ele, beleza? Passa aqui e se inscreve e bora lá pro vídeo de hoje. Bora? Vamos falar do Timão? Corinthians 2, América de Natal 1. Um time da Série A e um time da Série D, quarta divisão do futebol brasileiro, mas que em campo não reproduziram essa diferença, essa distância. A gente tem que entender alguns contextos. É claro que se você quiser olhar o pote meio vazio ou meio cheio, se você olhar o meio vazio, você vai entender que falta muito ao Corinthians para se estabelecer na temporada, que não pode sofrer diante de uma equipe que está na Série D do futebol brasileiro. Sofrer mesmo, obrigando o seu goleiro a fazer grandes defesas e nem sempre ele vai conseguir, com bolas na trave, com gol anulado. Cara, o América de Natal atacou o Corinthians, gerou desconforto e chegou sempre ou invariavelmente com muito perigo. Isso liga um sinal de alerta. O Corinthians teve problemas defensivos e problemas na criação também. Sem o Rodrigo Garro, acabou sofrendo nessa questão. Mas, felizmente, né, pro Corinthians, tem um menino que tá surgindo aí e que merece mais atenção. Sei que a gente olha muito pro Wesley. O Wesley é um atacante que tá cada vez mais amadurecendo, tá cada vez mais se afirmando. É natural isso. As propostas estão chegando. É muito difícil segurá-lo na metade do ano. E se o Augusto cumprir aquilo que prometeu, vai vendê-lo, mas por um bom dinheiro. Senão vai segurar o garoto um pouco mais. E eu sei que o Wesley ele atrai mais holofote, mas precisamos falar de Breno Bidon. Precisamos falar. Esse moleque que foi destaque do Corinthians já na Copinha, ele chega no profissional do Corinthians como gente grande e inexplicavelmente é preterido em detrimento ao Fausto Vera em alguns jogos. Isso o Antônio Oliveira tá carimbado aí como um dos equívocos dele nesse começo de trabalho. Mas felizmente ele reconsiderou isso e desde a última partida vem colocando o Breno Bidon, dando sequência para ele, porque ele tem que jogar. Ele é muito bom jogador. Ele dá a dinâmica do meio-campo do Corinthians e na ausência do Garro, não foi o Paulinho que foi esse armador. O Paulinho funcionava horas para construir o jogo lá de trás, horas como um atacante, pisando na área, bem estilo Paulinho que a gente conhece, até por característica. O Paulinho não é um armador. Ele pode ser um cara que conduz o jogo, que cria algumas jogadas, mas ele é o cara que vem puxar o jogo de trás e também o cara que pisa na área, aparece na área como elemento surpresa. O Bidon não. O Bidon é um cara que dá dinâmica para o meio campo. Ele aparece para receber, ele dá um passe infiltrado, ele pisa na área, ele faz um gol dessa maneira. Na grande jogada do Wesley, ele faz um gol pisando na área, um gol... Olha, o Wesley cruza ali para trás, ele dá um taquinho meio que por elevação na bola para tocar para o fundo da rede. Gol de gente grande. Bidon está pronto para ser titular, para ser um jogador importante nesse time do Corinthians. Ele só tem a cara de criança, assim, né? Que você olha pra ele, parece uma criancinha jogando no meio de adultos. Mas ele tem futebol de gente grande. Mas eu falava de que você pode olhar pelo prisma de que realmente o América de Natal deu mais trabalho do que imaginávamos. E aí você tem que entender que o Corinthians, vou fazer essa ressalva, de que o Corinthians ainda está em reformulação, ainda está em reconstrução, o Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo, ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né?
os caras deram a vida para jogar contra o Corinthians, começaram numa volúpia muito grande, depois o Corinthians equilibra um pouco as ações, termina o primeiro tempo, os caras vêm num amasso para cima do Timão e aí o Carlos Miguel segura o resultado ali no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, aí tem bola na trave, tem não sei o que, mas o Corinthians se impõe e tem a força para virar o jogo. E depois ainda foi trocação, né? Só que aí no finalzinho do jogo, o América começa a perder até no aspecto físico, né? E aí o Corinthians meio que controla a partida. Mas era natural que isso fosse acontecer, os caras jogando em casa, com o apoio da torcida, sabendo, né, da dificuldade do jogo e que tem o jogo da volta na Neoquímica Arena, você vai em busca do resultado para tentar fazer o máximo possível dentro da tua casa e levar alguma vantagem que seja para o próximo jogo, nem que seja um empate, para tentar, né, botar um ônibus, estacionar um ônibus na frente da área e levar para pênaltis. Era o objetivo do América de Natal. E eles não conseguiram. Mesmo assim, agrediram, ameaçaram, e aí você pode olhar das duas formas. Eu me preocupo um pouco, porque mesmo os caras jogando tudo isso e tudo mais, todo esse contexto, eles chegaram muito mais do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, preciso entender que também do outro lado tem um adversário que quer ganhar o jogo, né? Acho que você pode olhar das duas maneiras. Eu acho que você consegue ser um pouco equilibrado na análise e pensar o seguinte: bom, tá bem, tem o fato de que temos um goleiro para isso, né? Lá estava o Carlos Miguel, mas ao mesmo tempo vamos apontar aqui, fazer alguns apontamentos aqui e provavelmente isso será plano de análise para o Antônio Oliveira corrigir a partir da sequência. Mas é assim, o América começa o jogo, os primeiros 15, 20 minutos no campo do Corinthians, buscando já o seu gol, Carlos Miguel fazendo belíssimas defesas, boas defesas, até que os caras conseguem um gol num desvio, né? O cara chuta lá do meio da rua, com espaço, com liberdade, a bola desvia e ele tava na bola. Tem uma câmera de trás, de frente, assim, que o Carlos Miguel faz o movimento direitinho da direção da bola, só que aí desvia e acaba matando o goleiro. Mas aí o Corinthians consegue a virada na jogada individual do Wesley, primeiro pelo lado esquerdo, ele recebe a bola, vai pra dentro, cruza pra trás e Breno Bidon pisando na área para empatar o jogo. Vem o segundo tempo, aliás, antes disso, final do primeiro tempo, Carlos Miguel, 1, 2, 3, cara, pelo menos umas 3 defesas difíceis. Ele é muito ágil, esse goleiro ele é alto, ele é muito forte, mas ele é muito ágil, e isso me impressiona no Carlos Miguel. Importante esse jogo para ele. Então, se a gente for olhar do copo meio cheio, copo meio vazio, esse jogo foi importante, porque contra o Fluminense, eu ouvi gente dizendo o seguinte: mas ele também não foi exigido, porque realmente o Corinthians fez um grande jogo contra o Fluminense, e o Fluminense estava numa rotação abaixo, realmente, não propiciou grandes defesas ao Carlos Miguel, teve uma ou outra bola que ele até espalmou para frente. Nesse jogo já não. Ele teve gestos técnicos perfeitos, brilhantes durante o jogo. E tem uma coisa, Carlos Miguel tem uma coisa que o acompanha além da qualidade, que é a sorte. Porque foram 2 bolas na trave e um gol anulado. Então, assim, e ainda assim, ele sai perdendo com... o Corinthians sai perdendo com um gol que ele sofre por conta de um desvio, que ele obviamente não tem culpa, mas o time vira o jogo. Então ele sai vitorioso. Ele tem uma estrelinha aí, ele tem um molho, ele tem um brilho aí, o Carlos Miguel. Dá pra gente colocar assim, porque olha, os caras chegaram, ele fez a parte dele, e quando ele não conseguiu fazer, trave, e o América poderia ter empatado o jogo no gol do Ferreira, mas aí, olha, milimétrico impedimento, mas aí o VAR tá lá pra isso, acabou anulando o gol. Então, mais do que talento e qualidade, Carlos Miguel também tem sorte para poder garantir essa vitória do Corinthians. Mas ele foi o responsável por salvar do pior. E por isso que eu digo, ok, vamos colocar no contexto, é jogo de mata-mata, o Corinthians ganhou o jogo, enfrentou um adversário que queria dar a vida para conquistar alguma coisa, mas, cara, o Corinthians sofreu mais do que deveria. Isso tem que servir mais do que asteriscos, né, como uns seminários para que o Antônio Oliveira possa estudar e passar para os seus jogadores do que aconteceu. Tivemos outros destaques individuais, né? Eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique, ele, até por nomenclatura, até por hierarquia, meio que assumiu a condição na saída do Lucas Veríssimo ao lado do Félix Torres e também, até por ordem de chegada, né, o Kaká chegou depois, foi meio que ao natural permanecendo. Mas ele nunca, digamos assim, se afirmou entre os titulares. Alguém estava encantado com o Gustavo Henrique? Não acho que era o caso. Acho ele um bom zagueiro, mas o Kaká
tá fazendo jus, tá fazendo por merecer. E não é só pelos gols, mas é também pelos gols. Quando você tem uma arma ofensiva com um zagueiro que apara bem cruzamentos, como é o caso dele, em 2 jogos seguidos agora, pô, em 6 jogos ele tem entrando, né, não necessariamente como titular, e 2 gols, é uma marca importante. Vocês lembram, né, que o Corinthians durante muitos anos buscava o segundo pau na cobrança de escanteio para buscar o Gil. E, cara, o Gil fazia um golzinho que outro, até na reta final do ano passado ele até fez mais gols do que se imaginava, né? Mas em muitos cruzamentos o Corinthians desperdiçava, porque o Gil tentava atacar aquela bola, ele era muito bom na bola aérea realmente, mas o Kaká, cara, tá se provando ser um cara muito efetivo. Então, assim, ele tá bem na defesa também, eu acho que isso é bom a gente dizer, ele tá seguro, ele tá tranquilo, tá casando bem com o Félix Torres e tá muito bem no ataque. Então eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa. Os laterais merecem também uma atenção pelo lado negativo, porque, caramba, que problema a ser corrigido. No primeiro tempo, exatamente por essas chegadas do América de Natal, nós vimos o Matheus Bidu ser uma avenida. E aí fica aquela história do jogador que não joga é o que tem que jogar, né? Quando joga o Hugo, a gente fica pedindo o Bidu. Quando joga o Bidu, a gente sente saudade do Hugo. E o Palácios é um jogador fantasma, né? Que ele chega, joga 15 minutos e desaparece, evapora. Toma chá de sumiço e nunca mais ninguém viu falar no Diego Palácios. Então, assim, o Corinthians vai ter que resolver essa questão. Vai ter que ir ao mercado na janela. Não vai ter jeito. Ou vocês acham que até lá volta o Palácio? Pode ser que volte, não sei. Eu já não conto mais. Ou inventar alguma coisa. O Antônio mesmo tentou o Caetano por ali, sei lá, alguma coisa. Porque não dá. E o Mateuzinho, falei dele alguns jogos, que, pô, é um cara que na entrevista coletiva eu me emocionei com ele, o cara muito Corinthians, queria jogar no Corinthians, o cara fez força pra jogar no Corinthians, tá tudo certo. Mas ele não se achou ainda. Ele precisa de um GPS, precisa de um Waze, assim, né, pra se localizar, porque ele tá meio atabalhoado, meio atrapalhado, meio nervoso, meio, sabe, aí toma um cartão. E aí no segundo tempo até o Lazzaroni / Antônio, né, porque o Antônio estava suspenso, começou a fazer algumas trocas. E eu achei até que ele ia tirar o Mateuzinho até pelo cartão para botar o Fagner, mas ele mantém o Fagner numa segunda linha, tira o Mosquito e bota o Fagner ali na lateral. Não sei se foi a melhor das opções, mas enfim, ele costuma fazer isso também. Precisamos falar de Paulinho. Paulinho jogou quase 90 minutos, sai só no finalzinho para entrada do Guilherme Biro, sai na frente da torcida ovacionado pela galera e eu gostei do jogo do Paulinho, gostei, de verdade. Ele não foi o armador e nem se prometia isso no jogo, né, com a ausência do Garro, mesmo que fosse apenas na nomenclatura ali, mas o Bidon acabou sendo o armador do time e o Paulinho foi o cara que, como eu disse, vinha buscar a bola na defesa para construir, mas ao mesmo tempo pisava na área e era mais um cara ofensivo ali para tentar fazer cruzamentos. Ele origina um escanteio antes do gol do Kaká, né, quando ele mata a bola, consegue chutar e o cara faz o desvio. Mas ele apareceu na área em vários momentos. No primeiro tempo, inclusive, tem uma cabeçada dele, mas aí ele centra no goleiro, né? E o Félix Torres antes também tinha dado uma bola na trave. É isso aí, torcedor da Fiel. O que vocês acharam aí dessas atuações de hoje, tá? Lembrando que também teve uma atuação muito boa aí do Paulinho, não falei no começo, mas pra mim o Paulinho foi muito importante na partida de ontem. Ele jogou quase o tempo inteiro aí, igual foi falado aí na reportagem. Achei muito bacana, dar mais sequência para ele. O Kaká, que para mim, na opinião, tá sendo uma novidade muito boa pro Corinthians, porque tem mais alternativas aí. Também teve a atuação do Carlos Miguel, que a gente já falou, que foi monstruoso. Para mim, salvou o jogo de ontem. Ele foi o destaque aí. Contando com a sorte também, teve 2 bolas na trave, mas em termos decisivos, teve 3 ou 4 bolas aí que ele literalmente salvou o Corinthians. Se não fosse ele ontem, o Corinthians poderia ter perdido, porque o time do América veio com tudo pra cima e veio pra decidir o jogo. Embora tenha cansado um pouco no final, mas teve 2, 3 bolas ali que o Carlos Miguel foi decisivo, beleza? E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Coloca aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, é muito importante pra nós, beleza? Claro, galera, mais que um time de futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista representa uma história de resistência, superação, paixão e conquistas inesquecíveis. E bora dar aquele gritão? Vai, Corinthians!